Hoje é dia de aprender esfirra de carne. Viviane Góes participou conosco. Tudo bom, Vivi? Bem, e você? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Adorei a sugestão. É uma receita que eu amo. Esfirra é tudo de bom, né? É muito gostosa e você pode fazer a qualquer instante, pode comer como um lanche, pode servir numa festa e um coquetel, então. E é uma coisa que você pode fazer também com a família, né? Você coloca todo mundo com a mão na massa. E aí a gente pode também fazer o tamanho tradicional, de repente fazer Exatamente. miniatura, né? Para Exatamente. festas, eventos, uma Isso. reuniãozinha em casa. Exato. E agora também, assim, né? Uma coisa que nós já fazíamos, mas as mães, as crianças agora estão tendo interesse em cozinhar, né? Verdade. Então é uma coisa assim, não vai no fogo, né? Vai no forno, é a hora que a mãe coloca. Então você pode chamar seus filhos, sobrinhos para estar fazendo isso e brincando um pouco na cozinha também. Legal. Você quer começar pela massa ou pelo recheio, Vivi? Vamos começar pela massa? Vamos. Tá? Aqui a receita ela é bem completa, assim, é uma receita simples, só que são 3 preparos. Então eu já deixei pronto, né? Só mais para mostrar para vocês o modo de preparo para que as nossas donas de casa não se percam aí para fazer. Ok. Então geralmente nós fazemos 1 quilo de farinha de trigo, Tá. 2 xícaras de leite, meia xícara de óleo. Eu uso aqui o óleo de milho, mas você pode usar o óleo de canola ou de girassol. Vai a gosto de quem está fazendo. Sal, quantidade necessária, 2 colheres de açúcar, fermento biológico, eu uso 4 tabletes. Se não encontrarem, pode comprar na padaria mesmo, 120 gramas de fermento biológico. Tá. E 4 gemas de ovos, eu passo na peneira para tirar aquela primeira membrana, para depois pincelar a massa, tá? Aí nós vamos sovar a massa, eu vou colocar, agregando, em primeiro lugar eu gosto de colocar o fermento e depois o açúcar por cima, porque o açúcar ele vai fazer com que o fermento derreta, tá? Depois, aí eu vou entrando com os demais ingredientes líquidos, coloco o açúcar, a farinha, vou colocando aos poucos, e vou mexendo. O ponto da massa é desgrudar da mão. Então aqui nós já temos uma massa pronta. Lembrando que primeiro você mistura então os 4 tabletes do fermento biológico. Exato. Com o açúcar. Exato, porque o açúcar vai acelerar o processo do fermento. 2 colheres de sopa de açúcar. Fez essa Isso. primeira mistura, aí você vai acrescentando o O óleo, óleo, o o leite, leite, por último, o sal farinha de trigo. e a farinha de trigo. Ok. Aí depende do tipo da farinha de trigo que você está utilizando. Às vezes você chega a colocar 1 quilo, às vezes não. Então você vai vendo pela textura da massa. Perfeito. A textura da massa, ela tem que estar desgrudando da mão. Ok. Aí você deixa descansando de 30 a 40 minutos. Agora no nosso tempo aí, nós estamos no outono, então geralmente nós deixamos uns 40 minutos ela descansando. Cobre bem, deixa descansando. Depois nós vamos ter essa massa aqui, nós vamos fazendo as bolinhas e montamos as esfirras. Certo. Agora nós vamos para o recheio. Recheio são 6 tomates picados em brunoise cubinhos, Tá. 6 cebolas, 2 cebolas picadas em brunoise, 1 quilo de patinho. Esse processo eu gosto de fazer antes, porque eu deixo a carne marinar nos demais ingredientes. Tá. Então pode deixar pronto de um dia para o outro, que ela pega mais sabor. O recheio dela eu gosto bem molhadinho, bem gostosinho. E eu adoro também. E nós não fritamos, né? Legal. Nós colocamos o recheio cru que vai agregando junto com a massa Na e hora de depois quando colocar no você forno. corta ele fica bem molhadinho. Tá. Então aqui eu já tenho um pronto, que já está com todos os ingredientes e dando a sequência aos demais ingredientes. Cheiro verde, um maço de cheiro verde, um maço não. Aqui eu vou colocar 6 colheres de cheiro verde, um pimentão brunoise, bem picadinho, porque tem gente que não gosta, uma colher de canela, coentro, 4 colheres de coentro, 2 dentes de alho, bem picados, suco de 6 limões, para dar aquele acedinho nela, sal, quantidade necessária, meia xícara de azeite, se quiser colocar o outro óleo, não tem problema.
E aqui eu uso a pimenta síria, Legal. tá? Que é uma mistura de várias pimentas, com algumas ervas, algumas especiarias que dá aquele gostinho. E uma dica aqui é que se a pessoa não gosta de coentro, eu faço desse jeito porque eu gosto do frescor do coentro, mas tem pessoas que não gostam. Então pode-se utilizar o hortelã. Folhinha de hortelã. Folhinha de hortelã. Fica bem gostoso Fica também. gostoso também, Perfeito. certo? O recheio pronto, nós deixamos ele marinando. Então, lembrando que você vai misturar todos esses Mistura ingredientes do tudo num recheio bowl. com a carne de um Exato. dia para o outro. De um dia para o outro fica melhor. Tá. Se quiser fazer de manhã, é uma coisa que você vai preparando antes, deixa a massa para fazer na hora que você vai colocar no forno mesmo. Então a carne você deixa pronta antes, tá? Recapitulando rapidinho, então, para você que está em casa, o recheio são 6 tomates bem picadinhos, 2 cebolas também bem picadas, 1 quilo de patinho moído 2 vezes, 6 colheres de cheiro verde, 1 pimentão verde picadinho, 1 colher de café de canela em pó, 4 colheres de sopa de coentro ou as folhinhas de hortelã, Isso. 2 dentes de alho, suco de 6 limões, meia xícara de azeite extra virgem, preferencialmente, uma pitadinha da pimenta síria, pitadinha de sal, conforme o gosto. E essa carne você pode ir experimentando. Tá. Agora, se você quiser fazer um recheio com uma linguiça ou com frango, então eu refogo primeiro, faço aquele refogado, coloco todos os temperos que eu gosto e daí eu monto, nesse caso, por ser carne de porco ou de frango, eu não posso servir mal passada. Então, Legal. aí Só eu o patinho você deixa aí a sugestão de deixar um Isso. dia para o outro. Só o patinho. Frango ou outra carne, aí refoga. Você faz na hora, deixa esfriar o recheio, aí deixa esfriar Tá. para depois poder montar a esfirra, Perfeito. tá? E aqui nós temos o nosso molho campeiro, que é um molho que a gente pode utilizar em pipocas, em qualquer tipo de carne e até mesmo na salada. Que é aquele molhinho que a gente vê ali naquele Exatamente. potinho? Aquele molho de mamãe. Ai, que delícia! Ai, essas receitas são as melhores. Então, Então, a receita aí da mamãe. é Como é que receita faz da o molhinho? mamãe. Então, nós temos 200 gramas de pimenta dedo de moça. Tá. Quem gosta muito picante, coloca-se com a semente. Eu tiro a semente. 8 folhas de louro, um maço de coentro, um maço de salsinha, uma cebola em bronoise, uma cabeça de alho, uma colher de sopa de glutamato monossódico, Ok. uma colher de sopa de açúcar, uma colher de café de sal, um pacotinho de orégano, uma lata de extrato de tomate, uma xícara de óleo de milho e o vinagre de maçã, porque dá um gostinho agridoce. Tudo isso, o que nós fazemos? Pegamos, batemos no liquidificador. O vinagre você usa a embalagem A inteira embalagem mesmo, inteira, a garrafa inteira, Tá. tá? Nós batemos no liquidificador, coamos e podemos fazer isso antes também, porque esse molho, desde que você coloque em vidros esterilizados, ele tem a duração de até 6 meses. Ai, que legal, Vivi. Então você pode usar, e isso é uma dica para as nossas donas de casa, que você pode fazer, pode vender. Adorei. Também. A gente pode usar em lanche, Em em tudo. esfirra, na pipoca. Na deve pipoca. Ser bem gostoso. Eu uso sem a semente, porque ele fica levemente picante. Esse que tá aqui, que eu já preparei antes, ele está sem a semente, Perfeito. tá bom? E agora nós vamos montar a nossa esfirra Vamos aqui. Vamos montar uma aqui para nossa turminha ver como que funciona. Eu vou aproveitar então, recapitular rapidinho os ingredientes. A nossa massa da esfirra de carne, 1 quilo de farinha de trigo, 2 xícaras de leite, meia xícara de óleo, 2 colheres de açúcar e 4 tabletes do fermento biológico. Primeiro você mistura o fermento com açúcar. A partir dessa misturinha, aí você acrescenta o leite, o óleo, a pitadinha de sal e aos poucos a farinha de trigo. O ponto quando estiver desgrudando da mão, ok? O nosso recheio de patinho, recheio de carne. 6 tomates, tudo picado em cubinhos, tá bom? 6 tomates, 2 cebolas, 1 quilo do patinho moído 2 vezes, 6 colheres de cheiro verde, 1 pimentão verde, 1 colher de canela em pó,
4 colheres de coentro ou pode substituir por 4 colheres das folhinhas de hortelã, 2 dentes de alho, suco de 6 limões, meia xícara de azeite e aí uma pitadinha de sal. E quem tiver, vale a pena acrescentar uma pitadinha da pimenta síria. Isso. E aqui, como você pode ver, eu coloco bastante recheio. Não gosto de Oba! miséria. Eita, Vivi, que você é das bastante minhas. recheio. Dobramos, fazemos Não, aquele Vivi, quadradinho. espia aqui, olha a cara da nossa equipe, perceba as feições. O Pedrão, ele já tá, menino, tá babando ali, Pedrão. Pedrão, vai ter esfirra pra você também, Vai Pedrão. ter para todos. E é bom demais, né? É muito gente, gostoso. adoro esfirra. É muito gostoso. Pra um lanche. Para um lanche, para você fazer para os filhos levarem para a escola também. E essa massa nós usamos também para fazer, você faz aqueles enroladinhos de presunto, que delícia. queijo, salsicha e pode fazer uma pizza também, Legal. tá? Essa massa aqui, ela rende... É uma massa versátil. É uma massa versátil. Aí nós temos a nossa esfirra aqui. Esse a gente fez aquele tamanho tradicional. Isso. Com essa quantidade de ingredientes, de recheio, de massa, quantas esfirras eu vou conseguir fazer? Conseguimos fazer de 30 a 35 esfirras. Bastante. Bastante. Nesse tamanho... nós Que é um conseguimos- tamanho tradicional. Exatamente. Nossa, se for fazer aquela mini, então, Se fizer a mini, dá em torno de umas 60. beleza. Tá? Adorei. E aqui nós vamos passar a nossa gema de ovo. Pra que Ah, fique verdade. brilhante. Lembrando que você peneirou, né, Vivi? Exatamente. Aqui eu não estou untando a forma, porque é teflon, não há necessidade. Se for a forma de alumínio, é bom que unte antes. Mas não precisa colocar farinha de trigo, porque ela não vai grudar. Então aqui nós temos a nossa esfirra. Quanto tempo de forno, Vivi? Depende, eu asso a 180 graus, então eu deixo uns 30 minutos. Aí você vê, ela vai mudando de cor. Nós temos essa aqui e aqui Ai, já tem uma no forno? já. Delícia. Ai, Vivi, deixa eu aproveitar. Você que entende tudo. Muita gente em casa aproveita nossas dicas e faz para vender. Ali no bairro onde mora, às Sim. vezes vai ali, né, na manicure, vai no consultório odontológico, vai ali na região. Sugestão, mais ou menos, qual o custo e sugestão pra gente vender aí as esfirras Já individuais? vendi bastante esfirra. E vende fácil, né? Vende, Eu, por vende. exemplo, adoro, viu, menino? Se alguém quiser fazer pra vender, eu já vou comprar. Já vendi bastante. E sugestão de preço, R$4. Legal. Preço final, R$4. Pra esse tamanho, né? Que é aquele tamanho Exatamente. tradicional. E você pode colocar recheio, faço de bacalhau, faço de palmito. Você pode colocar o recheio que você quiser. Lembrando De que o nosso escarola. recheio com patinho não vai no fogo. Você vai deixar de um dia para o outro misturado aí, né, o patinho, a carne com todos os outros ingredientes. Se for frango ou outra carne, aí você faz aquele refogadinho, tá bom? No caso do patinho, não vai no forno. Você só vai misturar tudo e deixa de um dia para o outro. Deixa na geladeira, né? Deixa na Vivi, a geladeira. mistura. Tá. E aqui nós temos as nossas bonitinhas. Gente, nossa, e tem um monte para alegria da nossa equipe. Nós temos aqui. Nossa, e ficam bonitas, não, Vivi? Elas ficam. É bem Eita. gostosa. Bem bonita. E daí você vê o ponto que eu gosto de servir. Se você tem dourador, deixa para colocar no dourador no finalzinho, só para dar uma corzinha nela, para deixar a carne cozinhar bastante. Perfeito. E agora, Ai, aquele momento que eu mais gosto. Paranana. Ai, com direito um molinho. Ai, vou até partir uma aqui. Gente, que delícia. Ai, Vivi, é daquelas que eu mais gosto. Aquele recheio bem molhadinho de carne. E ó, gente, a sugestão é o patinho. pode usar Tá também, bonita pode demais. usar também coxão mole. Ai, deixa eu abrir uma. Mas eu prefiro, quando eu faço recheios, utilizar o patinho. Opa! Só o biquinho. Ih, não consigo Peraí. abrir, por favor. Eu tenho uma mania de fechar esses vidros, eu tenho uma força. Vai deixar bem fechadinho? Aê! Tanana. Vamos já colocar então o molinho. Ah, gente, os contatos também, tá? Da nossa convidada aí no vídeo. Ai, que delícia. Agora é aquela hora, né, que a gente fica pensando, gosta, não gosta? Vivi, ó, gente, não é puxando saco não, mas é uma das melhores esfirras de carne que eu já provei. Sensacional! Menina, faça! Ai, tchau, beijo! Obrigada. Bom demais! Muito boa, molhadinha.